Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. A iluminação é muito importante em um ambiente e as luminárias podem dar aquele toque de personalidade que você está precisando. Elas são um objeto caro quando comprados em lojas, principalmente se tiverem um design diferenciado, mas podem ser simples de serem feitas em casa. Se você tiver um bocal, um fio, um interruptor e um plug, você vai montar essa parte básica da luminária, que é bem simples, e a partir daí eu trouxe várias ideias para vocês criarem uma luminária cheia de personalidade que só vocês vão ter. Então, vamos às ideias? A primeira é com cano, que pode ser tanto PVC, natural ou pintado com tinta spray multiuso, ou cano de cobre, que dá um visual super interessante. Se vocês usarem o cano no diâmetro exato do bocal, fica super fácil de montar e o acabamento fica muito bom. Vocês podem fazer essas luminárias tanto num formato simples, de mesa ou de parede, quanto vocês podem brincar com esses canos, montar de formas diferentes para ficar divertido, como essa imagem que eu estou mostrando aqui. A segunda ideia é a luminária terrário, que aliás foi o tema do meu último vídeo, que é uma coisa que eu adoro. No caso da luminária, eu sugiro que ele seja artificial para você não ter que ficar mexendo tanto nessa tampa. E a estrutura é a seguinte: um pote de vidro, as plantinhas dentro, a tampa desse pote de vidro e o bocal é fixado nessa tampa de vidro com a cúpula por cima. Esse fio fica por fora mesmo do terrário e ele dá um visual incrível, como vocês podem ver aqui. O cimento é um material que eu adoro, ele é super versátil, fácil de trabalhar e dá para criar objetos de decoração muito lindos. A proposta da luminária é uma proposta super simples de você pegar um recipiente, que pode ser uma caixa de leite, um potinho plástico, você fazer uma estrutura de cimento com um cano passado no meio e depois você só instalar o bocal dentro desse cano com o fio passando por dentro e saindo para fora. Vocês podem usar aquelas lâmpadas de filamento e vai ficar muito lindo e com custo super baixo. A quarta ideia é de reaproveitamento e são reaproveitamentos de latas. Eu adoro o visual da lata e na iluminação ela fica muito legal. Vocês podem tanto pintar as latas por fora com spray multiuso, da cor que vocês preferirem, ou forrar essas latas com tecido. E essa ideia aqui é bem simples, é a ideia da lata forrada com tecido por fora e colocado um arame como se fosse um pé e ela fica como um canhãozinho de luz, fica um visual super interessante. Tem uma ideia com lata também, que mistura o cano, a lata e o cimento que nós falamos agora há pouco. Então é um pé de cimento com uma estrutura de cano de cobre e a parte de cima com a lata. Então veja que dá para brincar muito com esses materiais e criar, como eu falei, objetos só de vocês com muita personalidade. Até pouco tempo atrás, quando eu ia em lojas de material de construção e de móveis, eu só encontrava mãos francesas bem simples, na cor preto e branco, sem muito design. Mas nos últimos tempos tem aparecido nessas lojas de material de construção uma mão francesa mais bonita que a outra, com várias cores e com design super diferente. E o preço continua sendo um preço muito bom. Então, uma luminária que eu indico para vocês, se vocês querem fazer como uma arandela, uma luminária de parede, é essa luminária que inclusive eu tenho aqui em casa, que é uma mão francesa presa na parede, e aquela estrutura lá do começo do vídeo que eu falei para vocês, do bocal, fio, etc., que é uma estrutura bem simples, só preso na mão francesa, com esse fio enrolado que dá um charme. Esse fio vocês também podem trabalhar, vocês podem enrolar fio colorido, vocês podem colocar tricotin para esse fio ficar com um aspecto diferente, ou mesmo já comprar um fio bonito. Aqui em casa eu usei um fio transparente, então essa é uma luminária que eu acho que tem o melhor custo-benefício. Se você transformar aquela estrutura básica de luminária em um pendente, colocar ela fixada no teto, a cúpula vocês podem criar de várias formas e o origami é uma delas. É uma técnica que requer um pouco mais de habilidade, vocês podem comprar um papel num material legal, caprichar na dobra, tem vários tutoriais aqui mesmo no YouTube para vocês procurarem. Só lembrando que como essa cúpula será de papel, a lâmpada tem que ser de LED para não esquentar e para não ter nenhum problema.
E falando em pendente, outra ideia é pegar um pote de vidro, fazer um furo no fundo, vocês podem pintar uma parte dele ou não, e aí vocês vão pegar o fio da luminária, passar por esse furo e fixar no teto, que a luminária já vai estar pronta. E seguindo essa mesma ideia de pegar objetos, fazer um furo no fundo e transformar numa luminária diferente, vocês podem procurar objetos em outros lugares da casa, como por exemplo na cozinha. Que tal uma luminária de caneca? Vai ficar super interessante, vocês podem fazer luminárias de ralador, de chapéu. Na internet tem várias ideias, uma diferente da outra e cheias de personalidade. Lembrando que essas ideias não servem para qualquer ambiente. Uma xícara, por exemplo, fica muito legal num ambiente gourmet, numa cozinha, numa churrasqueira, num espaço que tem a ver com o objeto. Se você tem um abajur ou uma luminária meio velhinha na sua casa, que tal dar uma repaginada? Eu mesma no meu closet peguei uma luminária antiga, pintei com tinta spray multiuso de uma cor bem vibrante, ainda pendurei uns cristalzinhos e eu adorei o resultado. Vocês podem também fazer isso em abajures, então vocês podem pintar o pé, a cúpula vocês podem forrar com tecido, forrar com material diferenciado, ou até, como essa ideia aqui, de colar coisas em volta. Aqui os lápis deixaram ela colorida e combinam num ambiente de quarto de criança ou mesa de estudos. E se você tem um objeto antigo ou de valor sentimental guardado na sua casa, às vezes está lá no fundo da gaveta, que tal transformar em uma luminária? Olha essas inspirações que eu trouxe para vocês. O Gil ficou maluco com essas luminárias de câmera, ficou louco para fazer uma igual. E agora que eu já dei as 10 ideias para vocês copiarem ou se inspirarem, eu também vou deixar aqui no card uma playlist com todas as luminárias que eu já criei aqui no canal, que foram muitas. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like se você gostou desse vídeo e muito obrigado por vocês terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo!